pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, do Lá Vem Palestra, e vamos iniciar uma das programações. Uma das programações. Vou continuar, porque depois eu corto. Isso, então deixa assim. Gente, eu vou atropelar aqui e vou falar. Quando a gente der sequência nessa E aí eu preciso de você, entendeu? Você vai entender que é isso que eu tô falando. É essa naturalidade. Errou, não tem problema, faz parte do processo. Ana, faz assim, ó, combina comigo. Fala assim, gente, eu tô muito nervosa, porque isso daqui é muito importante para mim. Então, desculpem se eu errar alguma coisa, mas eu quero apresentar vocês, Leonardo. Vai porque vai dar certo. Vamos lá, gente. Agora, com a ajuda de um profissional, eu vou conseguir. Eu espero, né? Bom, já conseguiu? Gente, então, vamos lá, gente. Eu quero apresentar o Leonardo Pio. Ele é um profissional de apresentações, né? Tanto para executivos quanto palestrantes. Aquelas pessoas que estão em busca de alta performance, de ir numa palestra e ser aplaudido de pé no final das suas palestras. Então, o Lá Vem Palestra trouxe ele aqui, ele já faz parte da nossa equipe, com gratidão, né? E eu vou apresentar esse especialista maravilhoso aí para vocês. Bora lá? O Leonardo Pio, pai de gêmeos, e já está à espera do terceiro, que já está por vir, esposo da Flávia, apaixonado por jiu-jitsu, biomédico, pós-graduado em filosofia, abandonou a carreira de 6 anos em uma multinacional e desde então, a partir de 2012, né, se tornou palestrante e mentor de outros palestrantes executivos que almejam impactar o seu público com apresentações de alta performance. Seja bem-vindo, desde já agradeço por participar da nossa primeira gravação da TV LVP e também fazer parte do nosso time, né? Gratidão. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Você mandou super bem, fica tranquila, seja espontânea, se falar errado tá tudo bem, tá tudo certo. Eu entendo que um pouco dessa sua cobrança, dessa sua ansiedade é porque você quer que a coisa dê muito certo, que saia muito bem. Mas já tá rolando. E a melhor forma de você gerar uma conexão, criar empatia, é ser você mesmo, é dar risada, é ser autêntica, é relaxar, relaxa. Para você que está nos acompanhando nessa programação, muito prazer. É uma honra estar aqui falando com vocês, é um prazer. Eu espero sinceramente que o meu conteúdo, que é a minha história de vida, a minha trajetória, consiga colaborar para a construção de uma trajetória linda, maravilhosa, que é a sua. Eu estou aqui para ajudar. Parte da minha missão é ajudar o maior número de pessoas. Gratidão, Léo. Então, a gente vai começar fazendo já algumas perguntas que já vem vindo, né? Nós recebemos muitas perguntas durante toda a trajetória do Lá Vem Palestra, que até o momento é bem recente, mas como nós tratamos, os nossos clientes são palestrantes, né? Então, eles vêm com muitas dúvidas, e aí eu falei, gente, tem que chamar um profissional para nos ajudar aqui, porque até certo ponto eu consegui. Aí eu acho que depois disso tem que ter um especialista. Então, com gratidão, né, o Leonardo, ele recebeu um convite nosso para dar tanto suporte aqui para o Lá Vem Palestra, né, para os palestrantes, mas também para ajudar palestrantes que estão só sendo membros, assistindo às nossas mentorias, aprendendo bastante. Então, tem abertura para todo mundo aqui e esse profissional vai nos ajudar e muito, tá? Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Como gerar engajamento durante a apresentação? Fazendo exatamente o que eu falei para você. Primeiro, seja espontânea. Se tiver muito nervosa, não tem problema. Passa isso para sua audiência. Porque uma coisa que é preciso entender, uma das muitas coisas que é preciso entender, é que a gente não engana a audiência. Esquece isso. Porque ela percebe pela nossa postura, pelo tom de voz, pela velocidade. Percebe até pela boca, se sua voz está embargada, se está com aquela baba seca, sabe? Então, fala, gente, eu estou nervoso, me desculpem. Olha, mas isso aqui é muito importante para mim, então eu estou entregando o meu melhor.
essa conexão acontece a partir desse ponto de exposição de fragilidade. Porque as pessoas que estão do outro lado te vendo e falando, gente, eu acho que também se eu estivesse no lugar delas, eu estaria nervosa. Calma, respira, vai. Porque no final a galera quer que dê certo. Tem mais gente torcendo para dar certo do que gente torcendo para que não dê certo. Então, seja espontâneo. Segundo, guie a conversa aonde você se sente segura, falando sobre os seus temas, perguntando, sendo você... Tem pergunta? Pergunta na hora. Pergunta na hora. Interrompe, mas assim, sempre de forma educada, lógico, mas com muita vontade de aprender. Outra coisa muito importante é preciso ter direcionamento e intencionalidade. Cara, não dá mais, Ana, não dá mais para a gente gerar conteúdo por gerar. Mera disposição, assim, sabe? Mera... qual que seria o termo? Você está gerando conteúdo para entretenimento. E não dá. A não ser que esse seja o seu objetivo. Até mesmo se você for fazer... Se o seu objetivo for fazer entretenimento, tem que ter direcionamento e intencionalidade para direcionar as pessoas para o humor, para o mau humor, para o estado de euforia. Sim, vamos conseguir. Então é preciso que antes de qualquer coisa, você precisa ter uma estratégia. Tenha um plano. Meu amigo palestrante, minha amiga palestrante, você que é empresário, você que é executivo de contas, quando for se apresentar, tenha um plano. O plano não pode ser o melhor plano do mundo, pode não ser ótimo, mas é preciso que você tenha um plano. Ter um plano ruim ainda é muito melhor do que não ter nenhum plano. Dentro desse seu plano, o que você quer se apresentar, o que você quer apresentar, como você quer apresentar, se quer vender alguma ideia, quer vender um produto, quer vender um serviço, por onde você vai passar aí por uma linha mestra de pensamentos, quais são as etapas da sua apresentação. Então, vai um pouco disso, a gente vai adensar mais, mas tenha um plano. Não chegue em nenhuma apresentação sem ter um plano, tá? E outra coisa muito importante, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Quando você for improvisar, muito cuidado. Ai, gratidão. Léo, e sobre as pessoas como eu, né, no caso, né? Eu tenho pânico, na verdade, quando o Lá Vem Palestra veio para cá, para mim é um aprendizado cada dia, porque eu nunca gostei de câmeras, né? Nunca gostei de palco, mas é um aprendizado para mim, porque eu fui obrigada, né, a vir para frente, né? E assim, já tentei delegar essa função, não vai, né? E aí eu queria ver com você essa questão, como que eu posso perder o medo de falar em público, a vergonha? E não é somente público, né? Às vezes quando é presencial, mas também fazer mentorias, né? Tá. A primeira coisa Online. que eu posso falar para você e para todo mundo que está nos assistindo crie uma persona. Tem certa vez uma das alunas, né, Patrícia Nogueira, me contou a história de um livro que ela leu da Gisele Bündchen no início de carreira. Conhece a Gisele Bündchen? Conheço. Conhece. Então a Gisele veio lá do sul do país, tinha que se apresentar fora, era uma exposição a céu aberto, ela estava com uma roupa branca, sem sutiã, porque era assim que tinha que ser a roupa, e começou a chover. Logo ela falou, putz, essa roupa vai ficar transparente, todo mundo vai ver o meu seio, essa imagem vai chegar até meu pai, e eu vou desonrar meu pai, pelo amor de Deus. Isso nunca vai dar certo, essa carreira não é para mim. E ela falou, só que ao mesmo tempo, eu estava ali, a minha oportunidade era aquela. Eu tinha que desfilar, mesmo não estando confortável, que é um pouco do que você acabou de falar, numa travada. Então ela falou, de novo, ela traçou um plano. E o plano que ela traçou foi, a partir de agora, eu vou ser a Gisele Bündchen. Eu não vou ser a Gigi, que meu pai, que irmãos conhecem. A partir de agora, eu sou essa personagem. E ela vestiu essa personagem, caminhou, choveu, e ela falou, eu usei o que eu tinha de recurso no ambiente a meu favor. Porque conforme eu fui caminhando, conforme a água da chuva foi entrando em contato com a minha roupa,
foi colando, foi ficando transparente, e eu comecei a chorar, e ninguém percebia que eu estava chorando, porque estava chovendo. Então, veja, usa as ferramentas que você tem a seu favor, até que você tenha condições e oportunidades para fazer mais e melhor com novas ferramentas, com mais oportunidades. Então, use os recursos que você tem ao seu redor, que eu nem sei quais são, mas usa. Tenha um plano. Crie esse personagem. Um personagem que você consiga sustentar do início ao fim. Isso é muito importante. Qual é, se você perguntar para mim, Ana, qual é o melhor personagem que você pode criar? É você mesma. É você mesma dentro do seu melhor. Dentro das suas principais características, dentro das suas principais habilidades. Exacerba isso, põe para fora, né? Sem medo. E manda bala. Segue. Tem um ditado na cultura greco-romana sobre a oportunidade. Você conhece alguma coisa de filosofia? Eu tive na faculdade, né? Acho que como todo mundo, né? Mas não tanto. Tá. O bom da filosofia é quando a gente tira ela do mundo das ideias, do campo acadêmico, e traz para a realidade. Sim. Então, o contexto greco-romano contava o seguinte, que a oportunidade era uma mulher careca, com tranças largas na testa, que aparecia nua em praça pública. Nua em praça pública. E quando você a visse, viu a oportunidade, quando ela surgiu, você deveria pegar ela de frente pelas tranças. Porque se você a visse e deixasse ela passar, e a única chance de pegar a oportunidade tinha que ser pelos cabelos. Ao tentar pegar ela pela cabeça, você não conseguiria, porque ela era careca. Sim. A moral da história é, viu a oportunidade, agarra de frente, de primeira. Porque quando ela passa, tchau, já era. A oportunidade que você tem, ou teve, é de se apresentar, de se expor, de falar na frente da televisão, de entrar na casa das pessoas. A gente não sabe se está agradando, se não está agradando, porque a gente não tem um público na nossa frente. Mas a melhor forma de você agradar é ser você mesmo. É ser educado, respeitoso, respeitosa, carismática, inteligente, fazer provocações que aguçem aí o melhor das pessoas e acreditar em você mesma. Autoconfiança, inteligência emocional de que tudo está rolando. Estou entregando o meu melhor, não o melhor do mundo, mas sim o meu melhor, o melhor que eu posso fazer, dentro das minhas habilidades. E tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar com isso. Sim, sim, eu acredito também que linkamos com a questão de você sempre se preparar estudando também, mas não só estudando e não colocando em prática, né? Buscando conhecimento, né? E aí uma coisa muito importante é decore o seu Técnicas. texto. Decore o seu texto. Grava a sua voz, a sua imagem. Fala, apresenta sozinho, em frente ao espelho para você mesmo. Apresenta para quem mora com você. Apresenta para os seus gatos, que eu sei que você tem gato. Apresenta para os seus cachorros. Apresenta para os seus amigos. Para que você vá ganhando confiança com plateias cada vez maiores. Eu te digo, é possível alguém sair do zero, fazer uma apresentação para 8.000 pessoas e ser um sucesso? É possível. Quão possível isso é? Uma possibilidade muito pouca, mas existe. O processo comum seria você se habituando com audiências cada vez maiores para ganhar confiança, tá? Mas é possível que alguém nunca tenha feito uma apresentação, chega lá na frente de 10.000 pessoas e manda bala. Essa é uma pessoa excepcional, extraordinário, ela é além do ordinário. Mas se a gente falar de pessoas ordinárias, eu e você, a gente tem que seguir dimensões em PA, não em PG, certo? Em progressão aritmética, não geométrica. Então vamos aos poucos, treine muito, treine o tempo todo, tenha certeza de uma coisa, vou olhar aqui para a câmera, falar, meu amigo, minha amiga que você está ouvindo, no começo a sua apresentação vai ser horrível, e horrível é a palavra mais respeitosa que eu pude arrumar, eu ia falar outra coisa, mas depois piora um pouquinho, de horrível vai para ruim, de ruim vai para vai para meia boca, até que vai chegar um momento que você está tão treinado, tão calejado, já tem experiência, já tem repetição, já tem vivência, que você faz uma palestra boa.
E de boa você só vai subindo. Vai para muito boa, vai para excelente, de excelente vai para maravilhosa, vai para sensacional, até que a galera fique em pé e te aplaude. Mas isso é uma jornada, é uma construção. Ótimo, Léo. E eu queria saber se você quer acrescentar mais algo, porque eu acho que você já falou bastante sobre esse tema, mas sobre qual a melhor forma de começar uma apresentação. Eu entendo que você falou que ser espontânea, né? Isso, gente, não foi combinado, tá? O Léo, o Léo, acho que não foi nada por acaso, foi a nossa primeira gravação e tinha que ser ele, né? Como tudo nesse universo conspira, para que ele mostre a importância que uma pessoa precisa, não somente fazer uma live, né? Fazer uma mentoria ou ir em público. E aí eu fico pensando, eu já vou colar com outra pergunta, como lidar com as críticas, né? Então, que eu acho que isso pesa bastante. Talvez esse meu medo de me expor é o medo, né, de ser julgada, olha, ela não sabe falar e tal. E aí eu queria a sua opinião sobre isso. Tá, repete a primeira pergunta que eu me perdi. É de, tipo, como começar a apresentação da palestra, né? A melhor forma. E a segunda seria como lidar com as críticas, né? Tá. Como começar a apresentação? Sempre contando uma história. Ana Paula Zanetti, qual é a melhor história que você pode contar? A história mais poderosa que você pode contar? Qual é? Nossa, ela me pegou de... Nossa, essa gravação está sendo um show. Eu acho que eu tenho uma história que eu acho que é uma das minhas melhores. Isso, eu vou te interromper. Você já respondeu. Eu tenho uma história, ou seja, você vai contar a sua. A história mais poderosa que você pode contar é a sua. E é importante, então, começar uma palestra, começar uma apresentação contando a sua história. Por que eu estou aqui? Quem me autoriza a estar aqui? Quem ou o que me autoriza a estar aqui? Quais são os meus números, os meus dados, as minhas experiências, as minhas vivências? E para onde eu vou guiar você através dessa história com as minhas emoções? Então, a melhor forma de começar uma apresentação é contando uma história. E tem 3 tipos de histórias que geram conexão. Histórias pessoais, profissionais e histórias de case. Começa contando uma história, ou sua, ou de algo, ou de alguém, e vai criando junções, elementos de conexão dentro do contexto que você quer guiar as pessoas. Ficou claro essa parte? Ótimo. E aí, Isso. lembrando que tem que ser, tipo, com técnicas Estruturada. também, né? Siga um Estruturada. roteiro, tem uma linha Início, mestra, meio, fim, crie. né? Exatamente. Crie, passe pela jornada do herói, crie um evento emocionalmente marcante, liberar dopamina, use da linguagem não verbal. Cara, contadores de histórias são aquelas pessoas que criam. Você percebeu isso aqui, ó? Uau, né? Uau! Sabe? Que consegue te prender a atenção. É isso. Sim. Primeira parte da sua pergunta. Parte 2. O medo do julgamento, é isso, né? Críticas, né? Por exemplo, eu fiz uma palestra e muita gente, por exemplo, hoje as pessoas estão no YouTube, né? E aí, quando você se expõe muito em redes sociais, você também está aberto a críticas, né? E talvez isso seja bem pesado para quem está começando como palestrante. Sobre as críticas, ouça só as que te fazem bem. A primeira coisa, é preciso entender que nenhum de nós é perfeito. A gente é perfectível, que é muito diferente. Ser perfeito significa uma obra perfectum, feito por completo. Uma obra acabada. E nenhum de nós é uma obra acabada. Porque a obra acabada não tem mais espaço para crescer. E nós, sim, temos espaço para crescer. Crescendo significa que a gente acerta, mas que a gente também erra. Esteja certo que você vai errar. O objetivo não é sempre acertar. É que faça desse erro uma oportunidade de aprender. Certo? Para você não errar no mesmo erro. Né? Não incidir no erro. Tem um ditado que diz, aqui só aceitamos erros inéditos. Aqui só aceitamos erros inéditos. Você pode errar, desde que seja um erro novo. Outra coisa talvez não levar tanto entender... pro pessoal, né? Outra coisa é entender que vão te criticar por tudo. Se você é bom, vão te criticar porque você é bom demais.
Eu tenho algumas alunas da mentoria que falam, Léo, falam para mim que eu sou profissional demais. Onde já se viu isso? Qual que é o seu problema? Você é profissional demais. Vão criticar se você for profissional demais, se você for bonito demais. Ah lá, só conseguiu porque é bonito. Saiu com o chefe, com a chefa. Se você tiver muito dinheiro, se você tiver pouco dinheiro, se você for preto, se você for branco. A crítica é parte do processo. Absorva só aquilo que você entende que é relevante, tá? O resto, não leva para o coração. Fala, não, obrigado, isso não é para mim. Porque é muito importante entender que aquele que critica, por vezes, fala mais sobre ele do que sobre você. Verdade. A boca fala sobre as coisas das quais o coração está cheio. Então, a gente só fala a nossa verdade. Então, às vezes, ele direciona o texto ou a mensagem para você, mas ele está falando dele mesmo. Ok, Léo. Eu acho que eu acho que é mais como você lida com aquilo, né, também, né? Porque assim, às vezes a pessoa fala, é o que você falou, tá mais na outra pessoa do que em você. Mas se ela te atingir, porque você tem que trabalhar alguma coisa aí, né? Também. E às A vezes gente não é perfeito, a gente é é, perfectível, a gente está em uma obra em construção, a gente tem espaço para crescer de maneira positiva. Então, receba as críticas que forem construtiva. profissionais, e não forem pessoais. Falar, você é feio, você é... Não. Se for construtiva, a gente analisa, né? Vai dar uma olhada lá. E realmente, eu acho que eu tenho que melhorar isso, né? Ou naquilo, né? Sim. Fique de coração aberto, né? Eu acho que sempre é bom. Bom, aqui tem decorar ou falar em improviso. Acho que você já até comentou um pouquinho sobre isso. Decora. Ok. Qual é a estrutura de uma palestra ou uma apresentação? Além do óbvio, começo, meio e fim, você precisa entender, no começo, etos, patos e logos. A gente tem tempo para explicar tudo? Não sei como é que é. Tem Tá sim. bom. Etos, patos e logos, está no começo. Depois, no meio, você tem que criar um evento emocionalmente marcante com a jornada do herói. E finalizar no melhor momento da jornada do herói, ali, trabalhando a egrégora energética, direcionando a sua audiência para o caminho que você quer. Etos, patos e logos são seus títulos, suas vivências, sua experiência. Logos, números, dados, estatísticas, persuasão através da razão, a racionalidade, e patos, a parte emocional. Isso significa que você precisa criar uma mensagem, ter um roteiro, né, de apresentação, com uma linha mestra, para que as pessoas entendam o que você está falando, para que a sua mensagem chegue primeiro no racional, faça sentido dentro do contexto que você está passando e alcance o passional. E aí entra naquele negócio. As pessoas podem não lembrar do que você fez por elas, mas elas vão lembrar como você fez elas sentirem. Tá? Então, guia aí por essa jornada, as pessoas, essa jornada emocional. Parte da jornada do herói. Traga o contexto de que estava tudo bem na vida da pessoa, ela não queria problema, estava tudo certo. Mas esse problema apareceu independente da vontade dela. E aí, a partir desse problema, o que estava tudo no platô, que estava tudo tranquilo, vai ladeira para baixo, assim, dá ruim, já era, que você fala, pobre pessoa, coitado, meu Deus, e agora perdeu o filho, perdeu a mulher, e isso, aquilo, outro e tal, meu Deus, e agora lascou. A pessoa começa a ficar aflita, aí você fala, não, calma, mas tem uma jornada, ele tá passando, tá melhorando aos poucos, nossa, mas ainda é muito suado, puxa, coitado, não vai dar certo, meu Deus, olha só. Chega no momento que fala, nossa, agora vai, pelo amor de Deus, vai, nossa, é a jornada do herói, terminou falando, nossa, que da hora, e percebe que eu falei, nossa, esse é o tom emocional que você pode usar para direcionar quem está te ouvindo. O mesmo pode ser um tom emocional de terror, de tristeza. Você fala, nossa, que é isso? Puta, que coisa horrível, cara. Nunca quero acontecer isso comigo. Mas veja, quando você está contando a sua história, fazendo a sua apresentação, e a pessoa fala, ou você percebe que ela está expressando isso por linguagem não verbal, nossa, nunca quero que isso aconteça comigo. Nossa, que legal. Você gerou conexão.
A pessoa se identificou com aquilo que você está entregando, da forma que você está entregando. E o objetivo de toda e qualquer apresentação é criar engajamento. Só que para criar engajamento, você precisa estabelecer autoridade, passar por etos, patos e logos, ter direcionamento e intencionalidade. Legal. E assim, por quanto tempo uma palestra tem que ser, se existe isso mesmo, né? Por exemplo, existe Depende. 1 hora, meia hora? Isso depende. Depende do tempo que o espaço ou o contratante te oferece, tá? Se você tiver que fazer uma palestra em 18 minutos, prepare-se para ser o sucinto, tá? Certa vez teve um padre, o padre é um papa, Karol Wojtyła, que fez um discurso de 3 horas. 3 horas. Você fala, meu Deus, 3 horas. E ele começou o discurso falando, me desculpem, eu não tive tempo para ser sucinto. Porque para você ser breve na sua fala, você tem que cortar muita coisa. Isso é muito difícil, tem muita coisa importante que faz conexão, né? Então, prepare-se. Quanto menor o seu tempo, mais você tem que se preparar, porque você vai cortar muita coisa. O que eu falo é, respeite o tempo que te foi dado. Tempo vale mais do que dinheiro, porque se você perder dinheiro hoje, você recupera amanhã. Sim, sim. Tempo não, perdeu já era. Não é um bem tangível. Perdeu seu tempo já era. Então, respeite o tempo das pessoas, tá bom? Se te derem 18 minutos, prepare-se para falar em 18 minutos. Se te derem 40 minutos, se prepare para falar por 40 minutos. E lembre-se sempre que você precisa, é interessante, você envolver a audiência, a plateia que te ouve na sua história. Porque isso também gera conexão, pontos de conexão, a participação da audiência. Não, eu acho que isso é hiper importante, porque me veio à memória uma apresentação que eu participei, e a pessoa quis cortar no momento da palestra dele, e ele ia passando os slides, gente, isso aqui eu vou passar. Aí vai passando, aí deu aquela intenção, e aí, mas eu queria saber daquilo, por que está passando, né? Então, assim, eu acho que se preparar também, como você disse, é primeiro, né? A primeira coisa que tem que acontecer, né? Porque não adianta só ser sucinto e vamos passar assim rapidão os slides, né? Vamos lá. Como enfrentar uma plateia hostil? Essa é boa. Essa eu aprendi com o tempo. A primeira coisa é que você não vai entrar numa briga, você e a plateia. A plateia hostil, você vai apresentar números, dados. Olha, discordo do que você está falando. Não tem problema, ótimo. Fico feliz que você discorda, sinal de que você está prestando atenção. Deixa eu apresentar os meus números, apresentar a minha fonte, apresentar os meus dados. E assim que eu terminar, por favor, depois apresenta a sua fonte, os seus números e os seus dados. Então, plateia hostil, a primeira coisa que você vai fazer é não brigar com ela, a segunda coisa é racionalidade, tá bom? Esses são os números, essa é a minha fonte, esses são meus dados, tá aqui a fonte. Pesquise em mais de uma fonte, possivelmente para fazer a sua apresentação, pesquise em 4 ou 5 fontes, isso significa que você vai ter trabalho. Pesquise a partir do viés que você concorda e também pesquise a partir do viés que você discorda. Isso é muito importante, tá? Porque senão você vai falar mais do mesmo, sempre com argumentos fracos ou pífios, que é pior que fraco, tá? Então, não entra nesse embate e usa a audiência para brigar com a própria audiência. Se você está lá num evento e tal, e a galera está falando, a galera de trás está falando, faça como faziam os nossos professores. Seleciona, fala apenas para os interessados. E falar para os interessados significa falar baixinho, só para quem está ali na frente. E às vezes você fala tão baixinho, que mesmo quem está ali na frente não consegue te ouvir. Aí, normalmente, né, é muito comum que quem está lá na frente vire-se para quem está lá atrás e fala, fica quieto aí, meu, não estou conseguindo ouvir o que o cara está falando. Veja, você mesmo não pediu para ninguém ficar quieto, mas alguém da plateia corrigiu a própria plateia. O ambiente corrige o próprio ambiente, sem que você faça interferência direta. E eu acho que para finalizar, né, uma pena, né, mas a gente tem tempo curto aqui, mas o que não fazer numa apresentação?
Não fique com as mãos no bolso. Fique com as mãos sempre nessa aqui, ó, na altura do peito e da testa. Não fique lendo textos. Não demonstre segurança gaguejando. Não corra durante a sua apresentação, nem vá devagar demais. Não crie um personagem que você não consegue sustentar. Não deixe ninguém constrangido. Não deixe ninguém constrangido. Seja educado, seja respeitoso. Entenda quais são as regras. Entenda o que pode e o que não pode naquele ambiente que você está se apresentando. Sim, eu acho que alguns de nós, né? Eu sou uma simples mortal, pode ser que outras pessoas não, mas aconteceu algumas coisas que você disse que eu até hoje eu faço, eu acho que eu leio muito o que está nos slides, né? A pressa, né, de apresentações, mas isso não justifica. Eu acho que a gente tem que realmente se preparar para uma live, que seja para uma mentoria, para uma aula, ou aqui no Lá Vem Palestra, né? E agora, eu queria, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mentoria que vai acontecer aqui no Lá Vem Palestra, que você vai nos presentear, né? Tá. Então, a primeira coisa que eu quero que você que está no Lá Vem Palestras entenda é que isso aqui é uma jornada. E assim, se você quiser ir rápido, você vai sozinho na sua jornada. Mas se você quiser ir longe, você vai em grupo. Isso não significa que às vezes você vai rápido que nem uma Ferrari. E por vezes, se eu tiver que escolher entre uma Ferrari e um Fiat, eu prefiro no Fiat. Porque nada adianta você ter potência e não ter direcionamento. Direção. É isso que eu vou... Minha proposta... Léo, cortou um pouquinho. Você pode repetir? Posso. A minha proposta aqui é ajudar as pessoas a terem direção. Eu não quero só potência. De novo, se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai em grupo. O meu objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas a montarem a sua palestra. Pode ser que você seja muito iniciante, pode ser que seja um pouco mais avançado, mas a gente sempre tem coisas a aprender. Eu tenho 11 anos de apresentação e eu estou aprendendo ainda. Claro que hoje eu já tenho uma bagagem, uma experiência, repetições que me permitem criar uma metodologia e essa metodologia ser replicável. Me permitem ter um olhar mais técnico e estratégico e perceber onde aquela pessoa pode virar a chave e isso ali vai ajudar ela a decolar. Então, o meu objetivo aqui é conseguir identificar em cada um de vocês quais são os pontos de virada, né? Onde você precisa melhorar, o que você precisa tirar da sua palestra, o que você precisa colocar, como você precisa criar um roteiro, como você vai fazer sua linha mestra, como você vai criar o seu processo de estudo. Então, a gente dá uma visão geral para que a sua palestra, no final das contas, gere engajamento, conexão, você consiga demonstrar sua autoridade e você consiga vender o seu serviço, o seu produto, a sua ideia e ser aplaudido de pé. Literalmente ser aplaudido de pé, falar, nossa, sensacional. Palestra boa é aquela que as pessoas, quando acabam a sua palestra, as pessoas vêm te procurar e falam, nossa, eu adorei o que você falou, parecia que você falou comigo, nossa, mas o tempo passou muito rápido, eu ficaria aqui te ouvindo por horas, eu quero saber mais do que você está falando, onde eu te encontro, onde eu te procuro. Isso é uma palestra boa. Isso muda a vida das pessoas. Isso faz com que as pessoas que tenham tesão em ouvir o que você está falando por uma hora. Essa é a minha proposta com você que está aqui no Lá Vem Palestras. Só que eu não faço isso sozinho. Isso é um trabalho em grupo. Sou eu e eu preciso contar com a sua dedicação, com o seu empenho, com a sua vontade, com a sua potência de viver. Porque sem vontade, sem desejo, prefiro que você não venha. Olha aí, gente, olha o chamado, hein? Para todas aquelas pessoas que às vezes a gente entrevista aqui, fala, não me sinto preparado, porque eu não sei como montar uma apresentação. Essa é a chance, gente. Então, aproveita essa chance, o Léo está aqui. Temos N produtos do Léo aqui, além das mentorias gratuitas, que vocês também vão poder aprender bastante, podcast, TV e tal, que o Léo vai participar. Então, você que tem alguma dúvida também, pode enviar aqui para nós algumas das suas dúvidas, que a gente envia para você. A gente envia, não, a gente
pede para o Léo responder, né? Isso. Então, gratidão, Léo, pela sua participação, mais uma vez. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Espero que você agora esteja mais tranquila, mais relaxada, porque você não é mais a mesma do começo. Então, gente, veja bem, ai, errei, ai, tudo bem, errou, tudo bem. E o importante é acabar assim, ó, com esse sorriso no rosto, relaxada, tranquilo, leve, leve, ai, que gostoso. Foi um momento agradável, é isso. Espero encontrar você que está vendo esse vídeo, espero encontrar você na mentoria, espero que você venha de coração aberto, mente aberta, livro aberto para anotar tudo. E espero que você seja um daqueles que ouve, raciocina e coloca em prática. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, falava o seguinte: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Entendeu essa, Ana? Não sacia a fome quem lambe pão pintado. O que ele queria dizer? Quando você vê a imagem de um pão e está com fome, lamber a imagem do pão não mata a sua fome. O que mata a sua fome de fato é comer o pão. Ter um pão real e comer. Então, o que eu falo com isso? Não adianta você vir aqui, ir na mentoria, e não sei o quê, e vamos, e não treinar, e não se expor, e falar, vou fazer, vai ser ruim e vou fazer. A primeira não vai ser legal, mas vou fazer. A segunda vai ser mais ou menos, mas vou fazer. Até que eu vou melhorar, porque é caminhando que se faz o caminho. É caminhando que se faz o caminho, já diria o Titãs, o grupo Titãs. É isso. Beijo, gente. É isso aí, gente. Olha, gratidão. Espero que nas próximas gravações eu esteja mais segura, né? Vou contar com a ajuda aí do Léo, com algumas dicas, né? E espero que vocês tenham gostado. E se quiser tirar alguma dúvida, lembrando, é só enviar aqui para a gente. Com certeza a gente vai mandar a pergunta para o Léo e numa próxima oportunidade vamos chamar ele novamente aqui, tá bom? Gratidão por todos que assistiram e espero vocês na próxima programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.